Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje utilizar a apostila Língua e Linguagem. Nós vamos continuar o conteúdo a partir do capítulo 3. Antes de começar esse capítulo, eu queria retomar alguns conceitos que a gente já foi trabalhando em outras aulas, né? Como, por exemplo, eu comentei com vocês que o latim é uma língua que é considerada morta, né? Língua morta não significa que ela não exista mais. Nós temos ainda alguns falantes de latim, pessoas que estudam o idioma, mas ela não é uma língua oficial de um país, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma língua oficial. Embora tenha pessoas que falem outros idiomas ou dialetos, nós temos a língua oficial que é o português, né? Então, só para relembrar um pouquinho do que é língua viva, né? Porque esse conceito vai aparecer aqui no item, dinamismo das línguas. Já na primeira linha, fala a língua é viva, dinâmica, tá? Então, quando a língua é viva, dinâmica, o que acontece com ela? Ela vai sofrendo mudanças, vai sofrendo alterações, conforme os falantes vão aderindo novos vocabulários e deixando de usar outros que já eram existentes, né? Então, isso que é ser dinâmico, é ter essa mudança de vocabulário, né? Deixar de usar algo e introduzir palavras novas, tá? Nós vamos começar agora no item variação regional. A variação regional, ela está relacionada a um território, a um lugar. Então, quando a pessoa ela nasceu em um estado ou em uma região, ela vai adquirindo alguns vocabulários típicos daquele local, né? Então, aqui na tirinha, nós temos exemplos de vira-peste, de manhinha, né? Então, são palavras que são mais utilizadas na região nordeste do país. Assim, nós também temos outras palavras que têm origem, né, de um estado. Por exemplo, em Minas, eles têm o hábito de falar trem, eles têm o hábito de falar tudo grudadinho, né? Em vez de falar sábado, passado, eles falam sapassado, né? Então, é um jeito de falar diferente, que às vezes oculta algumas sílabas e une todas as palavras como se fossem uma só, tá? Agora, o próximo item é variação sociocultural. A variação sociocultural tem a ver com o perfil do falante, tá? Então, às vezes, determinadas profissões utilizam alguns termos técnicos. Na linguagem popular, a gente costuma utilizar assim, eu preciso de um remédio que eu estou com dor de cabeça. Se for um médico, não vai usar o termo dor de cabeça, ele vai usar o termo cefaleia para definir a dor de cabeça que é mais comum para a gente, tá? Se a gente pensa em um grupo de surfistas, eles vão falar, eu tomei maior vaca, né? Tomar vaca com surfista significa cair da prancha durante a manobra na onda. Então, a palavra vaca adquirir um significado diferente ali naquela intenção do surfista de indicar que ele se deu mal naquela situação, né? As gírias, elas vão mudando também com o passar do tempo. Então, uma pessoa mais velha, mais antiga, vai utilizar, para falar que estava interessado em alguém, que achou alguém interessante, o termo broto, pão, que era muito comum naquela época. Hoje em dia, isso foi se modificando. Os adolescentes, principalmente com a introdução da internet, das redes sociais, foi também introduzindo termos do internetês, que eu já expliquei para vocês o que é em outra aula, mas eu vou retomar esse conceito, né? Internetês é a linguagem típica da internet. Então, é você usar o VC no lugar de você, né? Então, tem algumas palavrinhas que são típicas ali daquele domínio, né? Então, voltando ao assunto, um adolescente, em vez de falar broto, hoje em dia a gíria usual é arroba, é crush, né? Então, é uma coisa mais atual. Lembrando, como a língua é dinâmica,
ela vai também, né, se modificando com o passar do tempo, introduzindo novos termos, tá? Agora nós vamos discutir a variação situacional ou estilística. Essa variação, como o nome diz, depende da situação. Não existe uma língua correta. O correto é falar o dia inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir na norma padrão. Não precisa ser assim extremista, porque senão vai ficar uma coisa cansativa, né? Então, a gente precisa saber o momento certo para utilizar cada uma das linguagens. A linguagem padrão, a norma padrão, também chamada de norma culta, ela é considerada de mais prestígio. Então, quando você usa essa norma culta, você quer apresentar para a pessoa que está te ouvindo que você domina as regras, que você é escolarizado, que você tem a sua cultura. Então, a gente utiliza essa linguagem em situações mais formais, como numa reunião, em uma apresentação de projetos, quando a gente fala com uma autoridade, ou mesmo quando a gente fala com alguém desconhecido que a gente não tem muita intimidade, né? Então, a gente não vai falar gírias e tudo mais, porque a gente não conhece ali o costume do outro. Agora, o registro informal, a gente utiliza de uma maneira mais sutil, mais leve, né? Uma linguagem cotidiana, coloquial, mais próxima da oralidade, né? Então, a gente utiliza com pessoas mais próximas, mais íntimas, né? E a gente pode utilizar até mesmo apelos, utilizar emoção no nosso discurso, né? Se a gente está fazendo uma solicitação, uma carta, por exemplo, destinada ao prefeito da cidade, a gente não pode usar ali sentimentos, né? A gente tem que usar dados mais assim, formais, baseados na linguagem mais objetiva, né? É diferente de você escrever uma carta para um amigo, de você falar com a sua mãe, que a gente pode envolver sentimentos, a gente pode envolver lembranças, experiências, né? Então, é isso que define quando você vai utilizar a norma culta ou a norma coloquial, tá? Que é a linguagem mais informal. Então, a gente tem que lembrar quando a gente vai utilizar cada uma delas, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me enviar uma mensagem via plataforma Uno ou via agenda, que eu estarei à disposição. Um beijo.